Olá, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, sua vida e seu ministério. Estamos de volta aqui com o nosso canal A Luz das Escrituras. Este amigo que vos fala o pastor Sérgio Santos. Nós vamos trazer para você, à luz das Escrituras, mais uma breve reflexão. Deus abençoe você onde você estiver, trabalhando, em casa, na rua, resolvendo problemas. Chegou até você nesse momento a palavra de Deus. Se você tem como parar agora para ouvir essa palavra, reflita comigo no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 22 e versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho, Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Estão aqui as brasas e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim continuaram caminhando juntos. A narrativa do texto você já conhece, e sabendo disso eu ganho tempo para poder em breve trazer uma palavra para você. E este foi um pedido de Deus a Abraão, a seu único filho chamado Isaque, o filho já da sua velhice. E a palavra de Deus vai nos falar que ele pega o seu filho Isaque, pega a lenha, pega as brasas para o fogo, pega o cutelo e lá no Monte Moriá, o lugar onde Deus escolheu para o sacrifício, ele levanta o altar. E é dentro dessa conotação de culto, de vida, porque o que Abraão faz aqui agora é um culto a Deus. E ele oferece um culto a Deus num contexto de sacrifício. E é claro que nós sabemos que tanto Abraão, Isaque e o cordeiro é uma tipologia bíblica referente, não é, às revelações que se concretizou na pessoa bendita do Senhor Jesus. Deus aqui representa, Abraão representa Deus, Isaque representa o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e o altar representa a nossa vida. Agora, eu quero trazer para você e para mim algo bem intrigante. Eu quero me prender apenas aos elementos que Abraão levou para oferecer o sacrifício a Deus como um tipo de um culto que ele presta a Deus. E o primeiro elemento que eu quero destacar aqui chama-se a lenha, porque para oferecer o sacrifício era preciso que houvesse a lenha. Para quê? Para que ele pudesse fazer o fogo. Tem que ter fogo para queimar o sacrifício. E para isso precisava-se da lenha. No contexto espiritual, ou numa figura de linguagem, espiritualmente falando, a lenha aqui representa o fervor na vida do cristão. Representa também a dedicação na vida do cristão. O entusiasmo, aquele desejo, aquela vontade de fazer, não é? A vontade de Deus. E a lenha também pode representar na nossa vida aqui um tipo de uma combustão para fazer o fogo. E podemos chamar isso de oração. Isso é muito importante na vida do cristão. Um outro elemento que Abraão precisou levar para efetuar o sacrifício que Deus pediu chama-se o cutelo.
que na nossa linguagem chamamos de faca, aquele elemento cortante para que o cordeiro fosse imolado e o seu sangue viesse então ser aspergido no altar, como fazia então os sacerdotes, né, na lei mosaica. Então, esse elemento, o cutelo, era indispensável. E o cutelo aqui representa o conhecimento que o cristão tem na palavra de Deus para executar a vontade do Senhor. Então, o conhecimento da palavra precede tudo aquilo que eu possa fazer consoante a vontade de Deus, ao que Deus quer que eu faça. Porque eu não posso fazer a vontade de Deus sem conhecer a vontade de Deus. Eu não posso adorar a Deus sem conhecer o Deus que eu estou adorando. Concorda comigo? Essa é a visão da palavra de Deus. Então, o cutelo é o elemento para executar a vontade de Deus, ou seja, é o conhecimento da palavra de Deus. Existe um outro elemento também que é indispensável para oferecer o culto e o sacrifício a Deus, que é o fogo. O fogo era indispensável porque o sacrifício precisava ser queimado. E Abraão precisava queimar o sacrifício para que então Deus recebesse o cheiro suave do sacrifício e aceitasse o holocausto ali oferecido por Abraão como um tipo de um culto a Deus. O fogo aqui representa o Espírito Santo na vida do cristão, a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Esse é o símbolo do fogo aqui representado. Mas existe um outro elemento chamado altar, porque não poderia se oferecer nenhum tipo de culto e nenhum tipo de sacrifício se não houvesse a presença do altar. O altar aqui significa um lugar mais alto, onde se colocava o sacrifício, né? Ou lugar de sacrifício. Agora, a pergunta que não quer se calar é o seguinte: nenhum desses elementos que trazem representações muito fortes na vida do cristão, a exemplo da lenha, que é o fervor, que é a dedicação que um cristão, que uma pessoa pode ter, que é uma vida de oração que um cristão deve ter, o cutelo também, que fala do conhecimento da palavra, imprescindível para se executar a vontade de Deus, o fogo, que é uma representação do Espírito Santo na vida do cristão, que é indispensável também, e o altar, que por sua vez é um lugar de posição, né? É um lugar onde você se coloca na presença de Deus, né? E também representa o lugar de sacrifício. Nenhum desses elementos teria nenhum sentido existencial na vida de Abraão ali, ou de Isaac, diante da presença de Deus, se não tivesse ali o Cordeiro de Deus. E é exatamente a pergunta que Isaac faz. Isaac diz: meu pai, aqui está a lenha, aqui estão as brasas do fogo e o cutelo e o altar, mas onde está o cordeiro? E Abraão, uma resposta muito inteligente, ele diz: o cordeiro Deus proverá para si, meu filho. E de fato, Deus proveu o cordeiro para si naquele momento. Mas o que é que nós aprendemos com isso? O que é que essa aplicação do cordeiro em fase desse cenário onde já tem todos esses aparatos, mas sem o Cordeiro de Deus, nada disso terá sentido. O que nós aprendemos aqui é que o Cordeiro de Deus é exatamente tudo aquilo que se precisa para encerrar, para que Deus pudesse aceitar o sacrifício, com todos esses aparatos que se traz para a presença de Deus. Sem esses aparatos, com esses aparatos, sem o Cordeiro de Deus, que representa
a pacificação entre Deus e o pecador, a aliança de paz entre Deus e o pecador, não adiantaria viver uma vida de dedicação sem o Cordeiro de Deus, sem a vida do Cordeiro de Deus. Não adianta você ser uma pessoa dedicada, não adianta você ser uma pessoa fervorosa e até, quem sabe, de oração. Se não tiver a presença do Cordeiro na sua vida, mesmo você sendo um homem e uma mulher de oração, você estará fadado a ser nada mais, nada menos do que um fariseu. A exemplo da oração que Jesus faz, ele fala da parábola do publicano e do fariseu. Se lembra que o fariseu, ele ora a Deus tentando se justificar, não é? Dizendo que jejuma, que dava o dízimo, que não era igual àquele publicano. Lembra? Pois é, Jesus disse que quem se justificou foi o publicano, porque o publicano reconheceu a sua miserabilidade. E reconhecer isso é entender que somente o Cordeiro de Deus, ele pode justificar o seu pecado. Ou seja, o publicano foi soberbo, o publicano não reconheceu o seu estado de pecador e não reconheceu a pessoa do Cordeiro de Deus. Ou seja, o que é imprescindível na vida de alguém que ora é o Cordeiro de Deus. Não adianta você ter uma vida de dedicação à obra de Deus, não adianta você ser uma pessoa dedicada no serviço da obra e até querer fazer a obra e até mesmo ser uma pessoa que ora e sempre está em oração, se não existe na sua vida, na minha vida, as características do Cordeiro de Deus, no sentido de ser uma pessoa humilde no coração, no sentido de reconhecer que você é dependente de Deus e que sem a presença do Cordeiro, sem a prática da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, ainda que você seja uma pessoa que ore muito, suas orações estará fadada a não ter nenhuma resposta diante de Deus, e você será apenas alguém que faz barulho, mas não terá sentido de existência na presença de Deus, e as suas orações não terão nenhuma resposta, porque não existe uma representação da pessoa de Jesus na sua e na minha vida. Também não adiantará você ter o conhecimento da palavra como um cristão, seja quem você seja, como uma pessoa de Deus, um crente, como o cutelo, que é uma representação do conhecimento da palavra. Você pode ser uma pessoa formada teologicamente falando, você pode até saber como fazer o que Deus quer, mas se você não tiver a prática da palavra de Deus, que está relacionado ao Cordeiro de Deus, que é viver a vida do Cordeiro, que é praticar o conhecimento do Cordeiro, porque não basta apenas conhecer o Cordeiro, precisa viver o Cordeiro de Deus, no sentido de viver a vida do Cordeiro na prática, de fazer o que ele fez, de falar como ele falou, de andar de dia e de noite como ele andou, de praticar a vida do Cordeiro. Não adianta você ter todo o conhecimento da Bíblia se isso não existir na minha e na sua vida. Se a vida do Cordeiro não estiver aí, na prática, na sua vida. Também não adiantará o fogo, né? O fogo que representa o Espírito Santo na minha vida, se esse fogo não tiver o Cordeiro de Deus. Será apenas um fogo estranho, um fogo que foi procedido por você, por mim, criado pelo homem, mas não o fogo de Deus que vem de Deus. Porque o Espírito Santo, que é o fogo que é uma representação do Espírito Santo, ele não é procedente do homem, mas de Deus. Ele não vem aqui de baixo, ele vem de cima, da parte de Deus. Lembra do dia de Pentecostes? Deus enviou o Espírito Santo.
Então o fogo aqui, sem o cordeiro, é um fogo que procede do homem. E todo fogo que procede do homem, pelo método humano, é um fogo estranho. Não é um fogo do perdão, não é o fogo do avivamento, não é o fogo da pacificação, é o fogo do juízo, é o fogo da condenação. Em quarto ponto, nós temos aqui o altar. O altar é um lugar alto, isso fala de proeminência, isso fala de posição. Não terá sentido de existência na nossa vida se você tiver o altar, mesmo se você estiver galgando um lugar alto, presidindo uma igreja como um pastor, como um líder, como um diácono, como alguém de proeminência, como alguém de liderança. Se não tiver o cordeiro, esse altar estará fadado a não receber o fogo de Deus. Se não tiver o cordeiro, no sentido de ter o cordeiro como a primícia do seu ministério, no sentido de ter o cordeiro como aquele que autentifica, como aquele que sela o seu ministério, como aquele que conduz o seu ministério, no contexto de viver um ministério segundo o ministério de Jesus, no contexto de viver o chamado segundo o chamado de Jesus, no contexto de ser discípulo segundo discípulo de Jesus, esse altar será apenas um altar vazio, um altar sem fogo, porque só existe fogo no altar que tem o Cordeiro de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, e que eu e você possamos ter lenha, possamos ter cutelo, possamos ter o altar, possamos ter o fogo, mas é preciso ter também o Cordeiro de Deus. Sem o Cordeiro de Deus, a lenha, que é a oração, sem o Cordeiro de Deus, o cutelo, que é o conhecimento da palavra, sem o Cordeiro de Deus, o fogo, que é a representação do Espírito Santo, sem o Cordeiro de Deus, o altar, que representa a minha vida, a chamada de Deus e também o meu sacrifício, nada disso terá sentido. No sentido de viver a vida do Cordeiro na nossa vida. Viva o Cordeiro de Deus na prática, vivendo a vida do Cordeiro. Todos esses elementos terá sentido na sua vida. E você verá que Deus aceitará o sacrifício e Ele vai prover o Cordeiro para si. Deus te abençoe. Você, sua vida, sua família, seu ministério. Em nome de Jesus. Se essa palavra edificou você, abençoou você, envie para outros e seja um canal de bênção à luz das Escrituras. Deus abençoe.